Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Quero agradecer a todos vocês que sempre nos assistem. E para você que é novo aqui no nosso canal, quero explicar que aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. O nosso objetivo é trazer informações para ajudar no dia a dia da comunidade brasileira, latina e de todos vocês que nos assistem. E o tema do vídeo de hoje é depressão no Japão. Eu coloquei depressão para todo mundo entender, né? Mas se refere a todos os outros tipos de transtorno, ok? Vamos falar quais são as opções que existem aqui no Japão, né, de tratamento, qual o cuidado que você tem que tomar e quais são também os subsídios, né, que o governo oferece, ok? Convido você a ficar até o fim com a gente neste vídeo. Aqui no Japão, são aproximadamente 4.119.000 pessoas que estão fazendo tratamento com o psiquiatra. E aqui são basicamente 3 opções. A primeira seria com o shinrishi, que é o psicólogo. Então, a segunda opção seria o seishinka, que é o psiquiatra. Ok? E esse psiquiatra, ele não tem diferença, né, com o Brasil, é o psiquiatra mesmo, ok? E também tem o Shinryonaika. Não existe, gente, eu pesquisei bastante, né, mas não existe uma palavra assim que possa traduzir esse especialista. O mais perto seria a medicina psicossomática. Essa seria a palavra mais próxima para esse especialista. E o que ele faz? Esse Shinryonaika, ele são duas coisas em um, que seria o clínico geral com o psiquiatra junto, né? Então, esse especialista, ele vai fazer uma análise de tudo, né? Se esse problema que você tá tendo, né? Se não vem de uma questão hormonal, ou se não é algum outro problema de saúde que você tá tendo. Então, ele faz essa análise, né? Ou, né, se você tem algum problema, né? Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, e tá afetando a sua saúde, por exemplo, você tá perdendo sono, tá ficando com dor de barriga. Então, como ele já é o clínico geral também, então ele trata tudo, ok? Então, são essas 3 opções que tem aqui no Japão. Sobre os remédios. Aqui no Japão, temos 2 opções de remédios. A primeira é o remédio normal, tá? E a segunda é o Kanpo, que são os remédios fitoterápicos. Esses remédios, eles são feitos com plantas medicinais. E não é só na área, né, da psiquiatria que é dado esse remédio Kanpo. Não. Outros especialistas também, eles dão esse remédio. Então, se você toma remédios com essas embalagens aqui, é Kanpo, tá? São remédios fitoterápicos feitos com plantas medicinais, ok? Os cuidados que devemos tomar. Primeiro, sobre o psicólogo. Aqui no Japão, o psicólogo, ele não pode dar o diagnóstico para o paciente. Então, o psicólogo, ele não pode falar, você tá com depressão, você tá com síndrome do pânico, você tem ansiedade. Não, o psicólogo, ele não pode dar o diagnóstico. Somente o médico que pode falar para você o que você tem, ok? É assim que funciona. Por que eu tô falando isso? Teve um caso que esse foi que a gente acompanhou, né? Que a pessoa estava fazendo, no caso, acompanhamento com o psicólogo. Só que ela teve uma crise, né? E o psicólogo dela não tinha encaminhado ela para o médico, sendo que, na verdade, ela era um caso que precisava de medicamento. Então, gente, eu quero deixar bem claro que existem profissionais maravilhosos,
Mas aqui eu estou falando os casos ruins para vocês terem noção também, ok? Então, não é o psicólogo que pode te dar o diagnóstico e é interessante também você passar no psiquiatra para você ter um diagnóstico e saber se você precisa tomar remédio ou não, né? Você conversa com o médico, se é viável ou não, se você quer ou não, né? Então, é assim que funciona aqui. E sobre os remédios. Gente, o remédio você precisa tomar da maneira que o médico te deu, tá? Tem pessoas que recebem remédio para dormir e tomam mais do que não tá conseguindo dormir e eles mesmos tomam mais, né, para tentar dormir. Ou tem alguma crise e toma mais do que o remédio, do que o médico falou que pode tomar. Ou ela tá começando a se sentir melhor e ela mesma reduz o remédio. Essas coisas não é bom fazer, tá? Então, se você não tá conseguindo dormir com aquela dose que o médico deu, volta no hospital, fala que não tá conseguindo dormir, né? Pra ver se troca o remédio, aumenta a dose. Aquele remédio não tá resolvendo o seu problema? Vai no médico, conversa e vê se vai trocar o remédio, se aumenta a dose. Igualmente, né, se você tá se sentindo melhor e quer reduzir, conversa com o médico também para ver se pode reduzir, ok? Já vimos casos de pessoas que o remédio mudou, que a dose aumentou, casos que realmente já foi diminuindo a dose, né? Ou trocou o remédio. Então, sempre converse com o médico. Não tome sua própria decisão em relação aos remédios, ok? E sobre o psiquiatra, lembrando, né, que existem muitos profissionais maravilhosos, mas aqui a gente está falando os casos ruins, né, para que você possa tomar cuidado. Então, o psiquiatra ou esse profissional, né, da área da medicina psicossomática, ele vai fazer uma análise do seu caso, ele vai fazer pergunta, ele vai conversar com você. No caso do médico da medicina psicossomática, eles vão fazer exame de sangue, de coração, né, para depois te falar o que você tem. Só que os casos ruins são quando você chega lá, o médico não te dá muita atenção e você mesmo fala, eu acho que eu tô com depressão. E ele fala, você tá com depressão, né? E, gente, parece um absurdo, mas existe isso, tá bom? E a gente não tá falando de caso de brasileiros, tá bom? Esse caso que eu tô falando é caso de japonês, de uma clínica japonesa, tá bom? Então, normalmente, o normal é o médico fazer, né, uma análise para depois te dar o diagnóstico, ok? Não gostou do diagnóstico, ficou meio indeciso, vai em outra clínica, né? Vai no médico que você sentiu confiança para fazer o tratamento ali, ok? E por último, vamos falar sobre as ajudas do governo. Existem 3 ajudas, né, relacionadas aos tratamentos com o psiquiatra. O primeiro é o Shoubyo-teate. Sim, o Shoubyo-teate também pode ser acionado em caso de depressão e outros tipos de transtorno. Para quem não sabe, o Shoubyo-teate é um subsídio, né, que você pode acionar quando você fica doente e você pode receber 60% da média salarial. Lembrando, um ponto muito importante, é somente quem está no Shakai Hoken que pode acionar o Shoubyo-teate, tá bom? Quem é Kokumin Hoken, não, tá? Somente quem está no Shakai Hoken. Bom, e neste caso, né, então, da mesma forma, né, de quando você fica doente, né, depressão e outros tipos, né, de problema também. O médico vai lá, né, escrever, fulano de tal, precisa ficar descansando de, por exemplo, 1 mês ou 2 meses, né, aí você leva na sua empresa, ou você mesmo pode fazer a solicitação, tá? E pode ficar afastado e receber 60% da sua média salarial, ok? E o segundo, a segunda ajuda, né? O nome é Jiritsu Shien. Então, essa ajuda é para o tratamento médico. Então, aqui no Japão, é obrigatório todo mundo ter ou o Shakai Hoken ou o Kokumin Hoken, né? E funciona assim. Então, quando a gente vai no médico, 70% quem paga é o Shakai Hoken ou o Kokumin Hoken. E 30% é a gente que paga. Mas você tendo essa carteirinha, que é um papelzinho, tá, gente?
você vai pagar somente 10%. Então fica mais barato, tá? E essa carteirinha, esse papelzinho, você pode solicitar na prefeitura. Na maioria das prefeituras, a solicitação é feita na assistência social, né? Então, você vai lá, fala, né, o que você teve, que você tá fazendo um tratamento, daí eles vão te dar, né, uns formulários para preencher, vai precisar do laudo médico também, né? E depois eles te dão, então, esse papel, né, para você pagar somente 10%, tá? No hospital ou na clínica que você estiver fazendo o tratamento. E por último, a aposentadoria. Sim, se você tá fazendo por um longo tempo tratamento de depressão e a previsão é que isso continue, sim, você pode também se aposentar, tá? Eu estou falando essa opção, né, porque tem pessoas que tá muito tempo já fazendo tratamento e vai continuar e não consegue trabalhar direito, né? Então, neste caso, também pode se aposentar. De alguns casos, né, que nós acompanhamos, a média da aposentadoria por mês fica aproximadamente de 50 a 60 mil ienes por mês. Então, por exemplo, se for uma família, né, homem, mulher e filho, e é a esposa, né, que vai se aposentar, como o marido ainda vai sustentar a casa, esse dinheiro que entra, né, já ajuda em casa e é bom, é uma coisa positiva. Agora, quando é o homem, né, que fica e a mulher tem filho pequeno e não consegue trabalhar o suficiente para sustentar a casa, só esses 50 mil da aposentadoria não vai dar para passar um mês, né? Em casos assim, né, vocês podem ir no Seikatsuhogo, na prefeitura, na assistência social e perguntar, fazer uma consulta sobre o Seikatsuhogo. Então, vai receber a aposentadoria, né, e o que faltar, acrescentar com o dinheiro do Seikatsuhogo. Dá para fazer assim também. E dependendo do caso, talvez fique só Seikatsuhogo mesmo. Daí vai depender do que a prefeitura vai achar melhor, né? Mas tem essa opção também, ok? Bom, esse vídeo foi para falar sobre depressão no Japão. Espero que vocês tenham gostado, espero que foi útil para vocês. E eu peço desculpa, gente, por qualquer tipo de expressão que eu tenha feito aqui, né? E talvez ofendido alguém, ok? Eu peço desculpa, mas a intenção do vídeo é trazer informação para ajudar todos, tá? Que estão com dúvidas e dificuldades nessa parte, ok? Então, eu espero que realmente eu tenha ajudado, né? Vocês que têm dúvidas. E muito obrigado por assistir até o fim. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.